A paz do Senhor a todos. Quero cumprimentar os irmãos também que estão na internet. Sejam todos bem-vindos. Fiquem conosco até o final. Curtam e compartilham a palavra. Amém? Pode se assentar. Assim como o pastor Rubinei acabou de dizer, nós estamos falando sobre o livro de Mateus nesse mês de fevereiro. E o vídeo do Rubinei ali já adiantou boa parte da palavra que eu ia começar, né? O tema dessa mensagem de hoje chama o chamado de Mateus. Então, nós vamos falar do próprio Mateus. Então, quem era Mateus? Assim como o Rubinei acabou de dizer, ele era um cobrador de impostos, publicano, né? Os cobradores de impostos não eram bem vistos, porque muitos trabalhavam com ameaças, com força. Então, eles eram um povo desprezado ali pelo povo, né? E, na sua grande maioria, as pessoas não gostavam dele. Então, vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Mateus. Nós vamos ler primeiro Mateus 9. Nós vamos ler do 9 ao 13. E lá diz assim: Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletora, e disse-lhes: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com eles e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, respondeu: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isso. Misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Amém? Então, aqui, a Bíblia diz que Jesus foi passando, chamou Mateus e pediu: segue-me. Ele foi. Então, no início dessa palavra, eu quero que vocês reflitam sobre vocês, assim como eu refleti sobre mim. Quem eram vocês quando Jesus chamou vocês? O que vocês faziam quando Jesus chamou vocês? Quais eram as práticas que você tinha quando Jesus te chamou? Você simplesmente levantou e seguiu ele? Ou você persistiu, você enrolou, você deu desculpas? Quanto tempo você demorou depois que Jesus o chamou? A Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Deus, mas que Deus nos escolheu primeiro. Porque a nossa capacidade humana, nós não temos como buscar a Deus primeiro. Então, Ele nos chamou. Foi fácil você renunciar às coisas que você fazia? Foi fácil você deixar de lado pessoas, lugares e coisas quando você buscou Jesus? E hoje, quando nós começamos a evangelizar pessoas, nós falamos assim: Jesus é bom, segue Jesus. Aí a pessoa resiste. O que você faz? Estou apresentando Jesus para ele e ele não quer Jesus. Como assim? Jesus é bom. Você tem paciência de esperar o processo da pessoa? Assim como você, que relutou, que demorou, que enrolou. Você consegue esperar esse processo? Evangelizar não é uma tarefa fácil. Porque evangelizar pessoas requer que a gente tenha paciência, requer que a gente tire todas as nossas certezas, as nossas crenças e até os nossos achismos. Nossa, Rubinei, acho que não serve para ser pastor, não. Evangelizar é muito além disso. E aí você deve estar se perguntando: mas Débora, você leu no texto que Jesus chamou Mateus, ele levantou e o seguiu. Foi difícil para Mateus? Então por que foi difícil para a gente? Sabe qual é a diferença? Quem chamou Mateus foi o próprio Jesus. E nós queremos que as pessoas sejam evangelizadas quando nós chamamos elas.
Nós fazemos o trabalho, mas quem convence é o Espírito Santo. Quem faz é Jesus. Não é porque você evangeliza, não é porque você louva, não é porque você prega, não é por isso que as pessoas vêm por Jesus. As pessoas vêm para Jesus porque Jesus os escolheu primeiro. Então, será que nós temos falado, Senhor, o Senhor escolheu essa alma para ele? Para ti? Nós estamos pedindo discernimento de espírito? Será que nós sabemos que aquela pessoa ela também vai ter um processo para aceitar Jesus, se assim o Jesus os escolheu? Jesus, ele vem, ele convence as pessoas do pecado. Quando Jesus chamou Mateus, ele já convenceu Mateus do pecado, mas nós só vamos conseguir isso através do próprio Jesus. Muitas vezes, nós queremos trazer pessoas para a igreja para aliviar o nosso fardo pessoal. Bom, se ele vier, ele para de beber, se vier, ele para de fumar, ele para de usar droga, ele para de se prostituir, ele para de roubar. Amém. O Senhor pode todas essas coisas, o Senhor faz, nós estamos aqui, somos provas disso. Mas eles têm que vir para Jesus, por Jesus e para Jesus. Não somente para isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós invertemos as coisas, nós nos frustramos. E nós não conseguimos trazer as pessoas para o reino. Amém? E aqui, eu coloquei o segundo ponto como o processo. Renan, põe para mim, por favor, o versículo 10 e 11, do capítulo 9. Consegue aí? Eu leio aqui. E aconteceu que, estando ele sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentando-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aqui, quando os fariseus chegam, eles estão tentando achar o erro em Jesus. Ué, mas ele não é o mestre? Ele não é o filho de Deus? E ele está sentado com publicanos e com pecadores? As pessoas começam a querer descredenciar, desacreditar Jesus, por causa que eles estavam ali com aqueles pecadores. E hoje, nos dias de hoje, será que é assim? Quantas pessoas olham para nós e falam: ué, mas não bebia, não estava na balada, não fazia isso, não fazia aquilo, e hoje está aqui na casa de Jesus? Agora é crente? Quantos de nós já ouvimos, nossa, mas você fez tanta besteira na vida, agora você é crente, está tudo certo? As pessoas querem usar quem a gente era para descredenciar a igreja e descredenciar Jesus, para tirar o mérito. As pessoas do mundo não sabem o quê? Que hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E que todas as coisas se fizeram novas. Então, quando a gente tenta procurar a aprovação do mundo, a gente vai se decepcionar, porque o mundo não tem esse entendimento. Que aquela pessoa se fez nova criatura a partir do momento que ela aceitou Jesus. Nós vimos aqui o batismo na semana passada. Nós vimos 10 almas sendo entregues para Jesus. Eles estão cumprindo o mandamento de Jesus. As pessoas não entendem. Muitas pessoas podem ter visto os compartilhamentos na internet e falar assim: ué, mas Jorginho está lá agora, se batizando nas águas, não estou entendendo. Nova criatura. Deus fez nova todas as coisas. Mas o mundo não vai entender isso. Mas o que me espanta não é o mundo. Porque o mundo não conhece a palavra de Deus. O que me espanta são os fariseus dentro das igrejas. As pessoas que querem tirar o mérito, descredenciar. Mas, nossa, ele nem prega tão bem. Ele não louva tão bem. Ele não canta tão bem. Esperando um erro, algo para dizer: não é de Deus. O pastor deve ter errado. Colocou a Débora para pregar, a Amanda para ministrar. Nossa, colocou o Rubinei para dirigir o culto. Deve ter alguma coisa errada. Você viu que ele errou? As pessoas
dentro da igreja estão matando pessoas. Elas estão feito aqueles fariseus que acusavam, que tiravam o mérito de Deus e de Deus através da vida das pessoas. Por quê? Por ego. Muitas vezes, os pastores, às vezes, vão buscar pessoas e a gente fala assim, está lá o pastor de novo na casa do irmão. Não tem mais jeito. Está lá o pastor de novo orando pelo aquele irmão. Aquele irmão aqui de novo e a gente está aqui de novo orando por ele. Será? Será que a gente consegue medir com a régua de Jesus? Será que quando Jesus nos chamou, as pessoas também não falaram isso? Mas eu já ouvi isso. Nossa, tem jeito não. A primeira vez que eu vim na igreja, uma moça daqui falou para mim, nossa, quando eu vi você naquele batismo, eu falei, ixi, tem salvação. Essa daí não vai para Deus, não. Mas por quê? Porque nós não conseguimos saber quem Deus escolheu. O Tiago, ele pregou aqui na quinta-feira, sobre as bem-aventuranças. E ele falou muitas coisas, que ainda eu conversei com o Gustavo Zucconi, eu falei, a gente precisa aceitar Jesus de novo, Gustavo, porque estava tudo errado. A gente entendia um monte de coisas diferentes. Mas ele falou sobre misericórdia, e ele falou, nós queremos a misericórdia de Deus, mas nós não damos a misericórdia de Deus. A nossa misericórdia é seletiva, ela é quando é para nós, não quando é para o outro. E aí eu te digo hoje, não esqueça da onde o Senhor te tirou. Eu não posso me esquecer da onde o Senhor me tirou, porque senão eu posso voltar para lá. E aí vai ser muito mais difícil de eu retornar. Amém? A terceira coisa é a sabedoria de Jesus. Mariana, coloca para mim o versículo 12, por favor. Mas Jesus, ouvindo, respondeu, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Muitas vezes nós nos achamos muito crentes, muito bons, mas a palavra de Deus diz que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então eu sinto lhe informar, você era um doente e eu era uma doente. O que o Senhor transformou na nossa vida ao longo da nossa caminhada? O Senhor nos curou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos restaurou. E quantas coisas ainda o Senhor tem para nos curar e para fazer em nossas vidas. Nós vamos ser curados a vida inteira, até o último dia de nossas vidas. Nós vamos precisar disso. Nós temos a tendência a querer pregar para ação. Se você é um médico, você vai lidar com doente. Se você for um advogado criminalista, você vai lidar com bandido. E se você for evangelizar, você vai lidar com pecadores. Não tem como você converter santo. Você precisa buscar os pecadores. Porque alguém buscou eu e você, que éramos e continuamos sendo pecadores. Então, nós precisamos saber que Jesus, ele veio para os pecadores. Então, quando a gente vê aquela pessoa que a gente fala assim, não dá certo, é perturbada, não vai dar certo, é ali que Jesus está operando. Às vezes você pode pensar, não, Débora, mas eu não fazia tanta coisa de errado assim. Eu era uma pessoa boa, eu ajudava pessoas. Não. E aí eu digo, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, todos necessitam de Jesus. Eu e você que estamos aqui também necessitamos ainda desse Jesus, até o último dia de nossas vidas. E, como eu já disse, se você sair deste processo, vai ser muito difícil de você voltar. Às vezes, a gente fica pensando, mas será que é para mim pregar? É para mim louvar? É para mim cantar? É para mim pregar? Será que é para mim fazer todas essas coisas? Será que eu sou digno disso? E aí, eu te digo, Jesus te chamou? Você está aqui? Então, você vai ser usado através dele. Mateus, assim como o Lucas fez uma pregação, ele era um improvável.
Você escolheria Mateus para seguir você? Um cobrador de impostos, publicanos? Você passaria e falava, vem Mateus, me segue? Será que você escolheria você mesmo para fazer uma grande obra, se você olhar para trás? Provavelmente a gente não escolheria, né? Mas Jesus escolheu. Jesus escolheu ele com todos os pecados, e assim como escolheu a nós. Então, mais uma vez, nós não podemos esquecer de onde nós viemos, porque quando a gente lembra sobre isso, nós temos misericórdia sobre a vida do outro. Às vezes, a pessoa está começando a pregar, a louvar, a ministrar, e a gente começa a falar assim, mas não vai dar certo, não é sobre isso. A gente ainda erra, a gente ainda faz coisa errada. É o processo. O Senhor vai nos preparando. O Senhor vai nos direcionando a fazer a vontade dEle. Mateus não chegou seguindo Jesus, já sabendo tudo sobre Ele. Mas hoje ele tem um livro todo dedicado na Bíblia. Um cobrador de impostos. Publicano. Que era muito mal visto naquela época. Que aquele homem, os religiosos da época disseram, você está sentado com Jesus? Quem é você? O seu mestre deve estar mais doido do que você para estar sentado com você. Mas o livro não fala de nenhum dos fariseus com livros na Bíblia, mas fala de Mateus. Um homem que seguiu Jesus assim que ele os chamou. Coloca para mim o versículo 13, Mariana. Portanto, ide e aprender o que significa isto, misericórdia. Quer e não sacrifícios, pois não vim resgatar os justos, mas sim pecadores. Grave este versículo no seu coração, se você quer evangelizar pessoas. Se você quer evangelizar e falar do amor, guarde. Porque você vai precisar saber que você está lidando com pecadores, com pessoas difíceis, com pessoas que o mundo provavelmente não queria, não aceitaria. Você vai ter que ter paciência, mas você vai lembrar que Jesus, ele veio para os pecadores, que Jesus, ele tem misericórdia, que Jesus é justo, mas que principalmente Jesus vê além do que nós vemos. Hoje, eu vejo o que está na minha frente, eu vejo a Eliane hoje, eu vejo a Meg hoje, mas quem vai ser a Meg lá no futuro? Será que a Meg lá de trás saberia que hoje ela estaria numa igreja, que ela se formaria, que ela seria uma psicóloga? Jesus já sabia de tudo isso, e por isso que ele apostou na vida dela. Por isso que Jesus aposta nas nossas vidas, porque ele não quer saber quem nós somos hoje. Ele luta por quem nós seremos amanhã. Então, a gente precisa ter isso no coração, para quando a gente começar a evangelizar pessoas. Põe para mim 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez o crescimento. Aqui, nós começamos a entender sobre o que eu disse lá atrás. Mateus, ele foi para Jesus porque quem o chamou diretamente foi o próprio Deus. Eu posso plantar, o pastor Álvaro pode regar, mas quem vai fazer crescer é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Quando nós entendemos isso, quando nós entendermos que não é sobre nós, que é sobre Deus, que não é quem nós achamos que é de Deus, não é quem nós achamos que cantamos, que pregamos, que louvam, não é quem a gente acha, quem a gente quer, mas quem sim o próprio Deus quer que faça. Um dia, uma das pregações que eu fiz aqui, eu falei, existem pessoas que elas são específicas dentro da igreja, e o Senhor às vezes nos chama para coisas maiores. O pastor nós temos vários pastores, nós temos o pastor Nelson, que é o anjo da igreja. Nós temos o Rubinei, que é o mestre, que ensina. Então, a gente tem que entender que quem vai fazer crescer é o Senhor conforme a vontade dEle.
Assim como eu disse aquele dia, às vezes eu vim aqui, Deus me chamou para pregar no Ministério Semear, mas Ele chamou o pastor Alvo para pregar lá no estádio e derrubar multidões. Porque quem vai fazer crescer não é sobre quem eu quero e o que eu quero, mas é sobre quem o Jesus quer. O Jesus, ele tem um trabalho específico para cada um. Assim como tinham muitos, Moisés era diferente. Jesus falava com ele face a face. E as pessoas, os próprios irmãos dele disseram, mas Jesus também fala comigo. Mas com Jesus, com Moisés era diferente. Então, não é sobre o que a gente quer. A gente planta, a gente rega. A gente vai ministrar, a gente vai colocar semente. A gente vai falar do amor de Deus. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos evangelizar. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. E quando a gente entende isso, a gente não se frustra. Porque a gente se frustra, sabe por quê? Porque a gente acha, eu não consegui evangelizar, eu não consegui trazer. Não é sobre nós, é sobre Ele. E, para fechar, para finalizar, eu quero dizer para as pessoas, não se limite porque você acha que você não é capaz. Às vezes a gente começa a achar que a gente não é capaz daquilo, ou que a gente não está pronto para aquilo, ou porque o pastor errou. Né? O pastor deve estar errado, não era para mim fazer isso. Né? Quando a gente entender que não é o que os olhos humanos vê, a gente vai parar. Porque muitas pessoas estão dispostas no mundo lá fora a nos parar. A dizer que não era para a gente estar aqui. As pessoas lá no mundo têm a tendência de nos mostrar quem nós éramos. Mas hoje nós temos que ter no coração que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E que a gente faça também esse trabalho inverso. De quando a gente olhar para as pessoas também, não tirar, não desacreditar do chamado delas. Olha, eu vou me batizar, eu vou para a igreja. Eu lembro que quando eu falei para uma amiga minha assim, você não entende muito a palavra, você chega e conta para todo mundo, né? Aí eu falei, nossa, eu sou evangelista na casa do Senhor. Ela falou, eu não acredito, você vai perder sua vida agora, você vai ficar só lá? E aquilo foi como um balde de água fria em mim. Porque eu estava tão empolgada, e ela veio, e por quê? Porque ela não entende. Ela acha que perder as coisas lá fora é o principal. Então, assim, não é sobre isso. A gente tem que entender. Se Jesus te chamou, se você está aqui, se você aceitou Ele, se você começou a andar no caminho dEle, se você desceu as águas, assim como Mateus, você tem um chamado. Você só precisa buscar do Senhor o que Deus te chamou. Deus não me chamou para nada. Deus chama todo mundo para alguma coisa. Alguma coisa você pode fazer para o Senhor. Não importa a sua idade, a sua crença, a sua cor. Se Deus te chamou, peça para Ele discernimento de espírito. E diga, Senhor, se você sabe qual é o seu chamado, faça. Porque às vezes a gente sabe e não quer fazer. Se você sabe o seu chamado, faça. Se você não sabe, peça ao Senhor discernimento de espírito e diga, Senhor, o que quer que eu te faça? Porque Jesus vai te falar. E assim como Mateus, você pode levantar e o seguir. Amém? As palmas louvam o Senhor. Lucas.